nas atividades do campo de energia. Para quem não sabe, a Edith Clark ela foi a primeira mulher a se formar em engenharia elétrica em 1919. E ela deu os primeiros passos da tecnologia de rede, né? Inteligente, que se deu com a primeira invenção dela. Eu agradeço muito a todo mundo que se inscreveu, que está aqui hoje. Eu também agradeço a Isabelle, que aceitou o convite para vir palestrar. E eu espero que vocês gostem do evento. Agora eu vou passar a palavra para a Isabelle. E depois que a Isabelle terminar, a gente vai fazer perguntas, tá? Então, preparem as perguntas de vocês. Pronto, excelente, Jamile. Vocês me ouvem bem, né? Tá tudo certo? Show. Muito obrigada pela introdução. Gente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e honrada mesmo, primeiro com um convite muito carinhoso da parte de vocês, organizadoras do evento, né? E também por vocês terem se interessado para bater esse papo. Eu espero que não seja um momento, apesar de ter sido vendido como espécie de mulheres que inspiram, esse tipo de coisa, eu espero que esse momento não seja sobre mim, mas um bate-papo onde a gente consiga construir juntas e tudo mais. Eu realmente gosto muito de falar sobre os caminhos que foram sendo trilhados até, tipo, eu estar na área de potência, né? O que é que me levou até isso? Então, ter essa oportunidade de conversar com vocês está sendo bem animadora para mim mesmo. Espero que seja para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha curta, mas como eu falei, eu realmente quero que seja um momento de conversa, bate-papo, alguma coisa mais interativa. Então, fiquem à vontade. Eu queria até pedir que, à medida que eu for apresentando, que vocês fossem colocando qual é a área de vocês, vocês são mesmo da potência, vocês estão formados, se estão entrando agora, coloquem o que, é que vocês fazem, mais ou menos assim, porque aí no final, quando eu terminar de compartilhar, a gente começa a conversar um pouco melhor. Pode ser assim? Por favor. Compartilhando aqui. A partir desse momento eu já não vou conseguir, eu só estou com uma tela aqui, eu não vou conseguir ver o que está sendo colocado no chat, mas se vocês quiserem abrir o microfone a qualquer momento, podem ficar à vontade, tá? Jamile, você pode só me confirmar se está aparecendo minha tela para vocês, por favor? Tá sim. Pronto, excelente. Então, iniciando, né, como Jamile bem me apresentou, sou Isabelle Vitória, e aí eu vou falar um pouquinho sobre potência, eu atuo nessa área, não, é claro, não sou tão velha, então não faz tanto tempo, mas falar um pouquinho sobre os meus caminhos e algumas perspectivas, assim, que eu venho tendo, que eu venho adotando. E aí, claro, se fizer sentido para vocês, aí vocês tomam como para si, mas se não, né, ok. Falando um pouco sobre mim, eu até coloquei aqui quem é a Izinha, que é como geralmente me chamam, então podem ficar à vontade. Atualmente eu atuo como mestranda na Escola Politécnica da USP, eu trabalho especificamente na parte de sistemas de potência, né, no programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica da Poli, mas na área de concentração, sistemas de potência especificamente. Daí eu tenho a formação como em engenharia elétrica pela UFRN, me formei no final de 2019, e tenho as duas formações técnicas, uma em eletrotécnica pelo Senai e uma em TI com ênfase em eletrônica pelo Instituto Metrópole Digital aqui da UFRN. E aí, essa parte acadêmica, agora passando um pouco sobre a parte profissional, atualmente eu atuo como trainee especialista em engenharia na Vale, eu atuo em Mariana hoje, exatamente hoje eu estou em Natal, vim visitar minha família, mas eu estou alocada em Minas Gerais, estou morando lá desde maio desse ano. No ano passado, quando eu estava no eu continuo no mestrado, né, mas eu digo, no momento onde eu estava no mestrado, eu tive que voltar a Natal, eu fui convidada para participar nesse projeto aqui do Complexo Eólico Chafariz Sul da Enel Energia, trabalhando por outra empresa, pela Conectron, uma das terceirizadas, e eu atuava como auxiliar de engenharia na obra de rede de média tensão, lá em Santa Luzia, na Paraíba, que foi uma experiência muito bacana, porque como eu vou explicar um pouco mais à frente a respeito da linha de pesquisa que eu atuo no mestrado e tudo mais, só para vocês saberem um pouco mais, saberem também se interessar, claro, né? Se for de interesse de vocês, eu também vou falar um pouco sobre como é que funciona o ingresso, e daí eu vou colocar meus contatos no final, então vocês podem ficar à vontade para me perguntar algumas coisas também. Aí já podem ir até colocando no chat se já tiverem alguma dúvida sobre isso. Enfim,
Mas foi uma experiência bem legal, porque na minha pesquisa eu atuo com eólica e poder participar desse complexo aqui, né, mesmo que seja na construção da rede de média tensão, não exatamente no projeto das turbinas e tudo mais, né, mas ele daqui era o maior complexo eólico da América Latina. Então é um projeto gigantesco e realmente fazer parte dele foi uma experiência e tanto. Durante minha graduação também fui voluntária na iniciação científica também na área de eólica, então foram coisas que foram surgindo, eu não coloquei na minha cabeça especificamente que eu queria trabalhar exatamente com eólica, mas foram oportunidades que vieram surgindo e foram se encaixando, né. E aí, quando eu concluí meu curso técnico no Senai, um ano depois, eu comecei a atuar como docente, e aí eu ministrava disciplinas de instalações elétricas industriais, acionamento de máquinas, instrumentação e eletrônica. E aí, apesar de estar 2015 a 2017, na realidade, foram 6 meses em um ano e 6 meses em outro, então foi contabilizando tudo, foi um ano como docente, foi uma experiência muito interessante. Eu vou comentar um pouco mais à frente, mas do ponto de vista eh, técnico é muito bacana, porque quando você começa a ensinar, as coisas parece que vão se consolidando mais, então é uma experiência interessante. É uma experiência interessante estar à frente de uma turma que tem pessoas com 50, o meu aluno mais velho tinha 54 anos, né, e alguns deles já atuando na área, mas não tinham diploma de técnico, então precisavam fazer o curso, e daí é uma troca de experiência muito legal, e um respeito, é claro, existem suas dificuldades, porque é muito mais fácil de ser desacreditada enquanto mulher e um pouco mais jovem, mas foi uma experiência bem interessante também, pra minha carreira e para poder, para que eu pudesse consolidar na minha cabeça que essa carreira de elétrica era o que eu realmente queria. E aí, durante a minha graduação, eu estagiei em algumas empresas, algumas delas fazendo projetos elétricos de baixa tensão, automação, acionamento de máquinas e projeto de geração distribuída, né, com solar. Então, meio que essa é o panorama de formação e experiências que eu tenho. Eu tomei a liberdade de colocar umas fotos aqui só para poder construir uma linha do tempo e também para que fique um pouco mais pessoal, porque como eu venho falando, eu quero realmente, apesar de estar falando direto aqui, eu quero realmente finalizar isso aqui, ainda ter um tempo para poder conversar com vocês a respeito das perspectivas de vocês também, para entender um pouquinho mais. Eu sou nascida e criada de um bairro periférico de Natal, né, no Rio Grande do Norte, e aqui sou eu e meu irmão novinhos, num desses desfiles aí de 7 de setembro, enquanto eu estudava no fundamental. Logo depois, eu não sei se vocês conhecem, se no estado de vocês tem Fundação Bradesco, eu acredito que tem Fundação Bradesco em todos os estados do Brasil, se eu não me engano, mas enfim. Essa unidade aqui da Fundação Bradesco de Natal, ela ficava exatamente no bairro onde eu sempre morei. Então, minha mãe, por vários anos, tentou fazer minha inscrição, porque eh, por causa da baixa condição financeira, de pagar a escola particular, esse tipo de coisa, estava um pouco fora da realidade. E daí, finalmente consegui fazer uma provinha lá, consegui ingressar. Foi uma coisa que mudou bastante a minha educação. Eu sempre gostei muito de estudar, nunca foi uma escolha não estudar, até porque era uma das formas que meus pais vieram me ensinando, e ensinando ao meu irmão também, que era uma das formas de a gente poder conseguir alguma coisa na nossa vida, enfim, ter mais experiências e ter uma boa cultura e formação. Então, eles sempre incentivaram muito isso na gente, então sempre foi muito vivo. E aí, poder estudar numa escola como essa, não sei se vocês realmente conhecem, mas uma escola filantrópica, e a gente recebe de tudo, de material, enfim. E nesse período aqui, enquanto eu estava na fundação, eu pensava em ser psicóloga. Eu gostava muito, pensava muito sobre isso, né, e falavam sobre eu ser um pouco paciente, ser um pouco mais observadora, então eu tomei isso para mim e realmente pensei em ser psicóloga. Na Fundação Bradesco, a gente pode entrar até no pré-escolar, até o terceiro ano do ensino médio. Só que no primeiro ano do ensino médio, a gente ficou sabendo que o SESI e Senai iam abrir inscrições para poder fazer o ensino médio e o técnico no Rio Grande do Norte. Tem em vários outros estados já essa parceria de SESI e Senai e com médio e técnico, mas no Rio Grande do Norte não havia, então foi um projeto novo que começou em 2011. E aí eu fiz a prova, ingressei e saí da fundação, né, e entrei no primeiro ano do ensino médio aqui nessa escola que chama EBEP, é o ensino básico e ensino profissional do SESI Senai.
E aí foi interessante, porque na época, como estava começando um novo projeto no Rio Grande do Norte, eles só estavam, no momento, oferecendo 2 cursos. Era o técnico em eletrotécnica e o técnico em mecânica. E daí foi meio que por muita sorte, assim, meio eu não, como eu falei, não era um curso que eu pensava, que eu visava, eu estava pensando em outra área, mas na época fez mais sentido para mim, eu dei uma pesquisada muito rápida, fez mais sentido para mim a parte de eletrotécnica, e foi quando eu entrei e me apaixonei completamente, assim, o curso no Senai tem uma pegada muito interessante, a gente participa de, tem competições, a gente consegue fazer muitas atividades práticas, então fui me encantando com isso. E uma das professoras, né, o corpo docente lá, é claro, majoritariamente masculino, mas uma das professoras me inspirou bastante, porque ela atuava exatamente com a parte de acionamento de máquinas. Ela era a professora que ministrava as disciplinas de eletricidade industrial, de acionamento de máquinas, então isso me encantou de uma forma muito interessante, porque geralmente em cursos técnicos ou até mesmo na graduação se associa muito essa questão. Pode até ter mulher, mas geralmente está ligada à parte mais técnica, quando a parte de cálculo, a eletricidade básica, esse tipo de coisa. E lá, era outra visão que a gente tinha, né. Era uma professora extremamente competente e muito, muito ativa nessa área e principalmente na parte prática, então me encantei e comecei a curtir muito. E aí, obviamente, Enem, as coisas foram o tempo foi voando, e tive a oportunidade de ingressar na universidade, no curso de engenharia elétrica, como eu já havia falado, e aí sim que eu comecei a perceber que realmente aquela escolha lá com 14 anos, ter escolhido a eletrotécnica, assim, foi mais do que um presente. Eh, Dentre esse período da graduação, me surgiu o I3E, eu vou falar um pouquinho sobre minha atuação dentro do grupo, mas sem dúvida alguma fez toda a diferença, né, me trouxe muitas experiências positivas, não só a mim, eu falo assim porque eu estou querendo contar minha história agora, né, mas eu acompanhei e acompanho histórias de várias outras pessoas, principalmente de outras mulheres, que realmente se desenvolveram de forma, assim, espetacular através das atividades e do trabalho dentro do I3E. Então foi uma experiência muito legal. E aí veio a formatura, veio a notícia da aprovação na USP e com os meus amigos comemorando. Fui a São Paulo morar, e aí com a pandemia voltei para Natal. Foi quando em Natal eu recebi o convite para poder participar daquele projeto do eólico na Paraíba. Então atuei por lá. E aí depois retornei a Natal. Aqui é uma coisa que eu quero mostrar depois para vocês em relação a um dos prêmios do I3E, que eu realmente quero falar sobre esse ponto, porque eu acredito que vale a pena para vocês, inclusive se vocês tiverem esse desejo de seguir na área de potência e tudo mais, de procurarem mais saber sobre ele, é mais uma dica aí. E aí depois teve uma segunda comemoração, que a gente chamou essa daqui de Eletriza 1, essa aqui foi Eletriza 2, que foi quando eu soube da minha aprovação como trainee da Vale e fui para Minas, então foi meio que uma comemoração barra despedida. Passando um pouquinho agora, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas a minha ideia agora é falar um pouco sobre a pesquisa, porque eu quero passar algumas informações a respeito de como ingressar, inclusive, se for do interesse de vocês, e depois falar sobre o I3E especificamente, que é a parte mais especial assim que eu tenho para mim. Sobre pesquisa, como eu falei, eu atuo na área de concentração de sistemas de potência, e aí o projeto que eu atuo é esse daqui, de pesquisa e desenvolvimento de turbinas eólicas flutuantes para águas profundas. Então, dentro desse curso, né, que eu venho fazendo, eu trabalho exatamente nesse projeto aqui, que eu vou mostrar as parcerias e tudo mais, mas é um projeto que tem mais de 50 integrantes e ele vai durar 4 anos e meio. Eu entrei no início de 2020, entrei junto com o início desse projeto. Então, a ideia é que daqui eu devo terminar o curso daqui para o início do próximo ano, e aí ele vai ter continuidade com outros alunos. É um projeto muito grande, tem alta rotatividade, tem pesquisadores de várias áreas, como eu vou mostrar aqui. É um projeto de realização da Petrobras junto com a Universidade de São Paulo. E aí, não só eu faço parte desse departamento aqui, de energia e automações elétricas, mas fazem parte do projeto outros departamentos, de engenharia naval e oceânica, de estruturas de geotécnica e de engenharia mecânica,
porque a ideia dele é poder construir toda a turbina flutuante, desenvolver todo o conceito, a plataforma, as ligações, então são várias áreas necessárias. É até interessante, porque geralmente, quando a gente fala de energias renováveis, geralmente, né? Mas quem pesquisa um pouco mais já sabe que não é assim. Mas a gente tem essa ideia associada de energias renováveis, geração de energia, está muito ligado com a elétrica, e na realidade a elétrica é uma parcela bem pequena, eu diria, né? Existem várias outras áreas associadas que atuam muito fortemente na parte de energias renováveis no geral. E aí eólica, claro, incluso nisso. E aí existem pesquisadores visitantes dentro dessa pesquisa, desse projeto, da Universidade de Tóquio, da Politécnica de Madrid, e tem o apoio da WEG, que é a fábrica de motores, né? Motores elétricos. E aí, dos objetivos desse projeto, só para dar um contexto, assim, para vocês sacarem um pouco mais, a ideia é poder construir, é um conceito de fazer um mini parque eólico para atendimento de cargas isoladas. Quais seriam elas? Justamente as plataformas de extração de óleo e gás. Então, uma vez que essas plataformas elas ficam muito distantes do mar, principalmente as do pré-sal, elas ficam em regiões com águas muito profundas. E atualmente os conceitos, né, que a gente tem são de turbinas flutuantes para até 200 metros de profundidade, esse tipo de coisa. E na realidade, como a gente está querendo atuar em regiões do pré-sal, então são turbinas para ficarem em locais de mais de 1 quilômetro de profundidade, até 2. Então, assim, são outros desafios do ponto de vista de controle, quando a gente vai se afastando, quanto mais a gente vai se afastando da costa. Então, a gente tem que trabalhar um conceito que seja viável técnica e economicamente para poder atuar para poder alimentar essas plataformas que geralmente elas. Para poder ter energia, elas utilizam turbinas a gás. Então, as emissões de carbono são muito elevadas, né? Além da própria atividade de extração, né, ainda tem essa emissão através da geração de energia elétrica. Então, a ideia é poder diminuir essas emissões utilizando fonte renovável. E aí também tem desafios do ponto de vista de controle para o atendimento desse sistema isolado, porque só para ter um contexto, quando a gente coloca esses grandes parques eólicos, por exemplo, aqui no interior do Rio Grande do Norte tem muito, né? O Rio Grande do Norte é líder em número e potência, né, de parques eólicos. E quando a gente vai ver, eles estão conectados à rede, né? O sistema interligado nacional. Então, meio que existe uma estabilidade na rede. Nesse caso aqui, para atendimento do sistema isolado, a gente está formando uma rede. Então, tem outros desafios do ponto de vista de controle para que essa frequência, não tenha distúrbios de frequência, de inércia, enfim. Então, é o contexto geral do projeto que eu faço parte. Eu, especificamente, atuo no projeto e modelagem do gerador eólico, mas existem, como vocês viram, tem vários integrantes, então tem gente que trabalha com a modelagem da plataforma, do flutuador, das pás e várias outras coisas, mas eu atuo com o projeto de modelagem do gerador eólico especificamente, e aí tem vários desafios, como eu havia falado. O projeto de uma turbina como essa, diferente de projeto de turbinas comerciais para terra ou até para baixas profundidades, porque em pontos específicos com águas profundas, a gente tem que responder muito bem a ondas, a correnteza, a vento, que tem outras proporções, né, diferentes do que a gente tem em terra, por exemplo. E aí, para ficar esse material, eu posso passar para as meninas, para as organizadoras, ou vocês podem solicitar também, só para vocês terem o link, ou então tirar foto, enfim, mas para chamar atenção para uma coisa, né? Como eu falei para vocês, eu faço parte desse programa de pós-graduação de engenharia elétrica, e sempre há dois processos seletivos no ano. O pré-ingresso no primeiro semestre do ano que vem, geralmente começa em outubro, e quando é para ingressar no segundo semestre de um ano, geralmente começa em maio. Então, eu acho bom, claro, quem tiver já no fim da graduação e se interessar, achar que é bacana de participar, ficar atento nesse site, que é o site do programa, a aba de processos seletivos, e lá eles vão dar mais informações. Eu não estou ciente, eu acredito que ainda não abriu, porque realmente em 2019 abriu por volta de outubro. Então, eu acho que é o período, né, correto. E aí tem possibilidade de bolsa, tem vagas para mestrado, para doutorado direto, então fica a dica.
Só para finalizar essa parte, da parte de requisitos, eles fazem análise de documentos, eles pedem alguns documentos, certificados, esse tipo de coisa. Tem a prova de conhecimentos para a área de concentração que você se interessar, e a arguição, que seria a defesa de um mini projeto de pesquisa. É feita uma escrita, você pode sugerir alguma coisa. Eu, por exemplo, como eu trabalhei na iniciação científica com a área de eólica e eu queria fazer o mestrado nessa área, eu escrevi e coloquei algumas referências a respeito da minha pesquisa de iniciação científica. Então, não precisa ser uma coisa inovadora, é mais para o ponto de vista de essa pessoa sabe referenciar, sabe escrever, sabe fazer uma pesquisa, mas não é nem um bicho de sete cabeças, é super tranquilo. Eu realmente valorizo a ideia de que, claro, pelo menos uma pessoa daqui já tiver essa vontade de ir, é só entrar em contato que a gente pode ir conversando sobre. E aí, para essa segunda parte da conversa, falar um pouquinho sobre o I3E e depois a gente bater um papo sobre, enfim, sobre as possíveis dúvidas de vocês, enfim. Sobre o voluntariado I3E, né, foi mais da metade do meu tempo de graduação foi atuando dentro do I3E, então foi uma parte bem significativa da minha graduação. Agora, já formada, eu ainda continuo atuando e não me arrependo e não pretendo deixar também. Lá na UFRN, tem essa equipezinha aqui que eu sinto muita falta, foram os 4 que reativaram o grupo, né, em 2017. Mas, na realidade, o ramo estudantil da UFRN, ele existia já, ele iniciou em 2008, ele foi criado em 2008 e morreu, entre aspas, em 2011. Era um grupo formado somente por alunos de engenharia elétrica, então ele era uma espécie de PET, né, do programa de educação tutorial de universidades federais, que geralmente tem. Então era como um grupo de alunos de engenharia elétrica que trabalhava e fazia atividades para o I3E. E aí, esse professor aqui, o professor Salles, ele havia participado desse ramo no período de graduação dele, e ele jogou no fórum do curso, o bom e velho CIGA, ele jogou lá no fórum, falando sobre o I3E, sobre a possibilidade da gente atuar dentro dele, né, e jogou para todos os alunos lá. E quem tivesse interesse que indicasse que ele ia fazer uma reunião. E aí, por coincidência, ninguém sabia que todos nós aqui, Isadora, Pablo, eu e o Wilkion, todos nós éramos do mesmo período de engenharia elétrica. Então tinha a probabilidade muito grande de dar errado essa reativação, porque estava parecendo muito como era o ramo anteriormente, né? Pessoas de quase o mesmo período, todo mundo da elétrica, e a gente, sem saber, indicou para o professor, mandou um e-mailzinho, ó, tem um interesse. Quando a gente se reuniu, a gente viu, mentira, todo mundo do mesmo curso, todo mundo se conhece, e, enfim, a gente foi tocando o barco e decidimos, optamos por reativar mesmo. E só que com o desejo de não fazer a mesma coisa que havia ocorrido antes, né? Tentar mesclar bem mais e trazer mais pessoas de cursos diferentes para que o grupo fosse mais misto e fosse crescendo, expandido para outros lados. E aí, na minha participação no I3E, eu sou membro, né, e voluntária do I3E desde 2017, foi o ano da reativação do ramo na UFRN. E aí, nesse ano de reativação, eu me tornei a presidente do grupo e fiquei até 2018. Também participei da formação, me tornei presidente do capítulo PES da UFRN. Aí, logo depois, me tornei vice-presidente do capítulo PELS-IAS, né, de eletrônica de potência e aplicações industriais, vice-presidente do grupo de mulheres da engenharia da UFRN. E aí, de 2019 para cá, eu me tornei coordenadora de desenvolvimento de membresias do Comitê de Atividades Estudantis da Seção Nordeste. Aí o cargo análogo a ele, né, coordenadora de desenvolvimento de membros dentro do SAC da região 9, que abrange América Latina e Caribe. E atualmente eu estou como secretária do ramo I3E da Politécnica da USP, que justamente foi reativado no final de 2020, né? Ele também estava parado. E aí, por atuação de outras pessoas, eles convidaram todo mundo que eles filtraram lá no site do I3E e viram, tem membro I3E aqui. Ele fez um convite e eu sou muito feliz por ter participado desse movimento de reativação, louca para poder voltarem as coisas a serem presenciais, para poder conhecer os meus colegas e amigos de lá.
E aí, falando um pouco sobre as experiências, né? Depois dessa reativação, o trabalho não foi fácil, mas eu diria que foi muito agradável, né? Com as pessoas que fizeram parte dele. Quando a gente fez, quando a gente realmente assumiu a responsabilidade de se tornar diretoria, o nosso ramo era só diretoria, não tinha mais nenhum outro membro. E aí a gente fez o primeiro processo seletivo, entrou essa galerinha linda aqui, então a gente já fez o processo seletivo pensando em atingir outros cursos, então a gente lançou para fóruns de outros cursos, para outros professores, e aí começou a entrar gente de TI, gente de jornalismo, a gente chegou a ter gente de design da UFRN dentro do nosso grupo, porque, ora, a gente precisa fazer publicações e coisas mais profissionais, então quando a gente abriu, teve gente que comprou a ideia e que veio atuar no grupo. Teve gente de ciência e tecnologia, de engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, então o grupo realmente, nesse primeiro processo seletivo, já, tipo, tinha pessoas de cursos diferentes, então já agradou nosso coração, já era o que a gente queria. E aí, com o passar do tempo, o bacana de se ter pessoas de outros cursos é que a gente vai tendo novas ideias, né? São pessoas de outras áreas, então a gente começa a ter ideias de mini cursos, de palestras diferentes, então foi se desenvolvendo e crescendo o grupo, né? Foi sempre nessa visão. Hoje o grupo está bem grande, eu acredito que tem uns 6 capítulos estudantis, tem o I, e foi um período muito feliz e muito bom para mim participar, porque veja só, durante a graduação, a gente tem uma tendência muito forte. Não sei se vocês sentem isso. Até queria que vocês colocassem aí, só para eu entender um pouco melhor. Se vocês sentem isso de baixa autoestima intelectual. Foi uma coisa que me pegou muito e que eu soube de várias outras pessoas que também sofreram com isso. Assim, à medida que você entra no curso, você vem num patamar onde você está fazendo o ensino médio e está legal, tem notas ok, aí entra na universidade, está ali no auge, né, de felicidade, e aí depois começa num ambiente que às vezes, por muitas vezes, é bem tóxico, né? De professores não compreenderem, de pessoas não entenderem por que tem essas mulheres dentro do curso que seria para homens, enfim, tem um monte de questão envolvida, né? Tem dúvida em relação à profissão, se é aquilo mesmo que quer seguir. Então, é um ambiente que pode prejudicar um pouco da nossa saúde, né? E participar de um grupo como esse, de poder atuar, de poder se comunicar, de poder treinar algumas coisas, poder errar e acertar, faz a gente ter uma jornada dentro da graduação, dentro do ambiente acadêmico muito mais leve, muito mais interessante, apesar de ter suas correrias, de ter um monte de trabalho para fazer e para lidar, né, dentro do I3 e aí fora dele também, é interessante. Eu não me vejo a Isabelle de hoje, né, não se vê como a Isabelle antes do I3E, por exemplo, que era um pouco mais menos, era bem menos engajada na realidade, né, não tinha muita timidez em poder, sei lá, colocar suas opiniões e tudo mais. Isso me fez uma mulher muito mais forte, sem dúvida alguma, né? Um ser humano, uma profissional muito mais forte. E é bem interessante, porque a gente vai tendo contatos, a criação de contatos, a gente vai fazendo o nosso nome ali dentro da universidade e apoiando outras pessoas, por muitas vezes tendo rodas de conversa com outras pessoas, com pessoas que estavam com dúvida em relação à profissão, com alunos de escola pública. Então, a gente tem contato com muita coisa. E isso me fez, sem dúvida alguma, uma pessoa diferente e eu acredito que para melhor. Houve várias experiências interessantes. Teve essa daqui que foi o Congresso Estudantil Global da PES, que aconteceu em São Bernardo do Campo, em 2018, se eu não me engano, em 2018, isso. E foi uma experiência muito legal, porque tinham pessoas de várias nacionalidades e a gente pôde expandir um pouco mais até os contatos, né, com outras pessoas, outros voluntários, e é muito interessante como é legal de saber e conhecer uma pessoa do Paquistão ou da Índia que tem os mesmos, que faz as mesmas atividades que você às vezes, fornece quase que os mesmos mini cursos, então é uma pessoa do outro lado do mundo fazendo coisas muito parecidas, então está muito alinhado. É legal para a gente entender a força das nossas atividades, o que é que a gente, às vezes, uma ideia que a gente tem e pode pensar, não vai contribuir com nada, não vai ser muito interessante, não, na realidade é o que está acontecendo de mais novo por aí no mundo. Então, é realmente muito interessante poder conhecer pessoas assim, diferentes, mas muito iguais, né, em ideias e tudo mais. E aí, enfim, vários momentos felizes que me deixam muito, muito alegre de poder reviver isso.
teve uma experiência dentro do I3E. Existem vários benefícios dentro do Mulheres na Engenharia e das sociedades também. E em 2017, ainda no ano de reativação, por ter contato com algumas sociedades, a gente reativou, então mandou e-mail para as sociedades quase todas, pedindo kit de desenvolvimento de membresias, perguntando informações e tal. E uma das sociedades que a gente entrou em contato foi a IAS, a Sociedade de Aplicações Industriais. E no final de 2017, o chefe de desenvolvimento de membresias da IAS retornou o contato falando: olha, você tinha falado, entrou em contato com a gente achou muito interessante porque vocês são um grupo super novo, mas estão tendo um monte de atividade. Surgiu uma oportunidade de uma bolsa de viagem dentro do programa UI mais IAS, e para apresentar atividades e tudo mais, a gente pensou em você vir à Tunísia para apresentar as atividades que estão ocorrendo e tudo mais. E aí aconteceu isso, num evento que era estudantil, da seção Tunísia, né, que abrange todo o país, mais de 300 participantes, aqui obviamente não estão todos, eu tive a oportunidade de apresentar as atividades da UFRN. Então, mais uma vez, uma possibilidade muito grande, que não passava pela minha cabeça, se fosse por condições financeiras ela não ia acontecer tão cedo, surgiu esse momento através dessas experiências aí com o I3E. E por último, e um dos pontos mais felizes da minha trajetória dentro do I3E, espero que não seja o último momento feliz, mas com certeza foi um dos mais, foi ter recebido a notícia de ter sido premiada, né, dentro desse programa de bolsas para estudantes de mestrado. Então, todo e qualquer estudante de mestrado ao redor do mundo que trabalhe, que seja voluntário do I3E, que tenha membresia do I3E, que trabalhe na área de sistemas de potência, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, pode submeter para um prêmio como esse. É, e ele tem só 2 anos de existência. Eu soube dele quando foi no ano passado, né? Teve a versão de 2020, só que eu estava ingressando no mestrado, então não tinha tanta relevância acadêmica, submeter para uma coisa que era para estudante de mestrado e que estava iniciando agora, não tinha histórico, ainda não tinha feito terminado nenhuma matéria, então aguardei um ano para poder submeter e deu certo, e foi um momento muito feliz, ainda continua sendo, mas é bem interessante porque geralmente, e isso eu falo para vocês, mas eu estou meio que me né, afirmando, lembrando para mim mesma, porque por muitas vezes a gente se sente irrelevante dentro da nossa área, e principalmente quando se trata de áreas técnicas como essa, né? A gente sempre considera que tem que ter coisas muito grandiosas para a gente poder submeter uma coisa como essa ou qualquer outra atividade. Eu falo dentro da universidade mesmo, às vezes para um estágio, né? Às vezes já abriram uma oportunidade de estágio que eu conheço colegas minhas, amigas minhas de graduação que não submeteram porque acreditaram que não tinham experiência suficiente para aquilo, né? De área de projetos, por exemplo, eu nunca havia trabalhado com a parte de projetos de microgeração solar. E quando abri a oportunidade, a primeira coisa que eu fiz foi submeter. Assim, eu sei um pouco de AutoCAD, eu sei me comunicar e sei estudar, então, por que eu vou deixar a oportunidade, né? E às vezes a gente deixa muito passar. De novo, assim, eu sei que pode ficar batido, mas como a ideia do evento e não só do evento, mas eu também curto muito falar sobre isso, né, puxando o gancho para mulheres, às vezes a gente tem esse pensamento de é uma coisa que às vezes não estou generalizando, às vezes os homens não sentem muito isso, eles não se seguram muito, né? Eles acham que podem e é interessante, era uma coisa que a gente tinha que tomar para si, né? A gente não precisa ter o currículo mais perfeito do mundo para poder submeter, a gente tem que dar um pouco mais as caras, porque a gente é treinada a sempre ficar se sentindo um pouco bem diminuída na realidade. E não era para ser dessa forma, né? E, enfim. E aí, de novo, essas oportunidades, essas coisas do I3E, esses benefícios de viagem e tudo mais, é só para mim? Com certeza não, né? A gente tem as possibilidades de fazer parte do I3E, aí fica só as informações, eu acredito que todos vocês sejam do I3E, não sei, mas fica as possibilidades aí, né? A gente pode ser voluntário, pode ser membro ou pode ser membro voluntário, como eu venho sendo. Tem diversos grupos e aí fica só a dicasinha. E aí,
dentro desses grupos eu tenho muito orgulho, né? Atualmente eu participo do Young Professionals também, enquanto formada, mas geralmente alunos que trabalham, que já estão no finalzinho da graduação, eles já são, né, já podem começar a participar das atividades do Young Professionals, entender e tudo mais. Dentro do grupo das mulheres na engenharia, como eu falei, é muito interessante a gente poder ter momentos de bater papo, de conhecer outras mulheres, conhecer outras áreas. Isso, sem dúvida alguma, fortaleceu muito o meu caminho, né, dentro e fora da academia. E aí tem esse grupo também que eu acho sensacional, essas questões de programa de ensino, programas humanitários dentro do I3E, fizeram toda a diferença. Foi realmente uma experiência muito legal poder participar. Eu participei um pouco já, porque eu já estava perto do final da minha graduação, mas o UFRN é muito forte e teve várias atividades em escolas públicas e é muito legal e é uma coisa que a gente tem que pensar também. A gente tem que pensar em valorizar e fortalecer mulheres e homens, enfim, a todos, né, dentro da graduação, mas a gente tem que lembrar também quem vem depois de nós, né, que no caso são as pessoas mais novas, as pessoas que não têm tantas oportunidades, as pessoas que têm mais oportunidades, mas que não sabem das possibilidades dos caminhos a seguir, e é uma coisa que eu, às vezes, que eu lembro, né, quando a gente é criança, geralmente a gente pensa em profissões que são mais comuns, assim, entre aspas, né. A gente pensa em, quando quero ser médico, astronauta, mais comuns eu digo assim, né, mais batidas. Médico, astronauta, cantor, ator. Muito raramente a gente vai ver uma criança vai dizer que quer ser engenheiro eletricista. Então, por que não dar essas possibilidades? Mesmo que as pessoas não queiram, mas poder ensinar e falar e tratar sobre tecnologia de um modo mais aberto com outras pessoas. Então, é uma oportunidade que a gente tem nas mãos que a gente deve explorar cada vez mais, né? E aí, várias oportunidades que a gente tem dentro do I3E, mas aqui já é batido e eu mantive, mas não é o objetivo da nossa conversa. E esses benefícios aqui, sim, que eu gostaria de reforçar, que é algo que realmente, de novo, e de novo, e de novo, comentando sobre isso, me fez mudar minha visão dentro da academia, né? Dentro da academia e dentro da vida profissional. E hoje eu tô com o pé cá e lá. Então, realmente eu digo a vocês que faz sentido para mim, sabe, essa questão de contatos, essa questão de participar de eventos, poder conversar, de poder ouvir outras pessoas, de conhecer novas culturas e projetos e tudo mais, expande muita coisa para a gente. Então, para mim é um ponto bem interessante, faz muito sentido para mim e não sei, eu para quem eu converso, com quem eu converso, eu sempre gosto de tocar nesses assuntos, porque realmente é sempre bom ter esse tipo de oportunidade, né. Aqui tá meu e-mail, tá meu LinkedIn, mas as meninas também têm meus contatos, enfim, e eu gostaria de conversar um pouco mais, eu já passei um bom tempo falando sobre mim, e aí queria saber se tá tudo certo com vocês, se teve alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Show. Eu não sei, eu Enfim, tô muito inspirada, né? Eu acredito que não poderia ter um nome melhor para o evento do que Mulheres que Inspiram. Porque a tua trajetória era muito linda e realmente muito inspiradora. E eu tenho uma pergunta. Quando você foi para a Tunísia, né? Lá você conheceu também mulheres da área de engenharia elétrica, né? Lá é menos ou é mais mulheres assim que você conheceu que são pesquisadoras da área? eu conheci menos. Eu conheci uma, eu não recordo do nome dela, mas ela era sensacional e inclusive, acompanhando, claro, na época, em 2017 eu usava o Facebook ainda, eu a tenho no meu Facebook, mas eu raramente entro lá, mas depois eu descobri que ela foi até para fazer o doutorado dela nos Estados Unidos. Então, realmente lá é muito forte e a seção Tunísia, você conhece pesquisadores e pessoas incríveis lá. Claro, eu só conheci através do I3E, né, então só posso falar deles. Mas eu conheci menos mulheres dentro da área. Nesse evento estudantil, tinham pessoas de várias outras áreas, né, computação, enfim. Mas dentro da elétrica, eu me recordo dessa moça
E foi isso, assim. E lá ainda é pior, porque tem aquela questão, pior, entre aspas, mas tem uma questão religiosa muito forte, e lá está numa região onde não é tão difundido. Aqui no Brasil, que as coisas são um tanto diferentes, a gente ainda vê essa prisão, né? A gente ainda vê esse preconceito com mulheres dentro dessa área e tudo mais, e números mais abaixo. Então, lá eu percebi, tive essa perspectiva no pouco tempo que fiquei, que eram menos em quantidade. Alguém tem Daí, uma pergunta? eu realmente espero Entendi. que não tenha sido maçante. A ideia de falar sobre a vida da pessoa é meio esquisita, tá? Mas era mais para vocês entenderem um pouco das perspectivas, assim. Se vocês tiverem absorvido pelo menos a forma de como ingressar no mestrado, alguma coisa do tipo, já para mim já vai ter sido muito feliz, real. Eu acho que foi ótimo, assim, eu gostei bastante. E eu queria perguntar um pouco relacionado a isso do mestrado, né? Como foi, assim, para ti decidir que universidade ir? É, como foi, assim, mudar de estado, né? Acho que mais ou menos isso, nesse Ah, sentido. legal, Amanda. Assim, depois do realmente teve essa transição de quando eu saí do ensino fundamental e fui para o médio com o técnico, né, que foi meio que realmente não escolhido isso. Então, ingressar na eletrotécnica foi meio que ao acaso e porque ter a ideia de ter uma formação técnica me fez foi de interesse de todos, né? Quando os meus pais souberam dessa informação, então, meio que, a Fundação Bradesco é muito boa, mas ir para uma escola onde você vai sair pelo menos com uma profissão já vai ser melhor para você. Então, foi meio que nessa, assim. E aí foi lá que eu me apaixonei e a ideia ter ido para a UFRN foi por, né? Conforto de casa mesmo, tá dentro da cidade, não teria certamente condições financeiras para ir para um outro estado, e a UFRN já é referência, né? É uma das maiores, se não a maior do Norte e Nordeste. Eu não sei como é que está esse ranqueamento agora. Mas, enfim, ela tem uma boa infraestrutura e foi daí que deu certo e que eu escolhi, né? E depois fui escolhida para ingressar. Mas para o mestrado, eu confesso que houve uma dúvida muito forte no final da minha graduação, porque, ora, apesar de ter sido voluntária de iniciação científica durante minha graduação, eu não estava muito forte na área acadêmica, sabe? Eu estava mais na parte de extensão dentro do I3E, então para mim era bem interessante. Eu conheci vários professores de grupo de laboratórios de pesquisa da UFRN por causa dos eventos e tudo mais. Então estava com o pensamento de, eu posso seguir na área acadêmica, mas eu também estava muito com o desejo de, eu quero atuar como engenheirona mesmo, sabe? Tipo, eu quero ir para uma indústria, para alguma coisa desse tipo. Então, o final de graduação foi um período de muita dúvida para mim, sabe? Tipo, eu acredito que para muita gente, assim, para quem eu converso, mas é quase que como um divórcio. Imagina você estar num curso mais de 5 anos, então é muito tempo de relacionamento sério, para depois você ter que separar e não saber para onde você vai, né? E aí eu fui atirando para todos os lados, meio que, se eu não sei muito bem o que que eu vou fazer, mas eu sei as áreas que eu fui atuando. Então, na iniciação científica eu fui para eólica, no trabalho eu passei 2 anos numa empresa fazendo um projeto de microgeração solar, então eu sabia que mais ou menos minha área era energia solar, eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas não sabia muito bem as coisas que eu ia seguir. E aí, por uma grande coincidência, o meu orientador do TCC, né, do trabalho de conclusão, ele falou que tinha recebido de uma ex-aluna da UFRN, que na época era doutoranda da USP, essa notícia. Sabe quando você manda, tipo, você trabalha na empresa e sabe de uma vaga e sai jogando? Então, ela jogou, ela já fez o mestrado e o doutorado na USP, e ela mandou para vários professores do UFRN, ó, vaga aberta para mestrando com bolsa dentro, na escola e tal e tal. E aí ele era meu orientador e ele falou, Isabelle, eu acho interessante, porque esse laboratório específico lá, ele trabalha com energias renováveis, então talvez seja legal, porque eu sei da sua área de atuação, você já trabalha com isso, então talvez seja vale a pena aplicar. Então foi assim que surgiu a ideia, né, essa possibilidade de ir para o mestrado lá. Não foi por escolha, eu já estava inscrita, inclusive, para fazer a prova de mestrado na UFRN, eu já tinha mais ou menos ideia de qual laboratório eu queria atuar, então para mim estava confortável seguir dentro da UFRN mesmo, porque tinha a área que eu queria e tudo mais, ia trabalhar com eletrônica de potência, muito provavelmente,
E para mim estava ok essa ideia. E aí isso veio um degrau além do que eu estava imaginando. E aí teve todo o processo, tudo mais, e veio a felicidade, né? Então, de novo, não foi por escolha minha, mas surgiu essa oportunidade e deu certo. E aí, para morar o resultado saiu em dezembro, em janeiro eu já estava viajando para São Paulo. E é muito doido pensar em morar em outro estado, e logo um estado tão grande como esse, né? Mas assim, eu tive muito suporte. Essa menina, eu agradeço muito a ela, que ela finalizou o doutorado no final do ano passado, mas ela teve uma empatia, sabe, por uma pessoa que está vindo de outro lugar, então ela me deu muito suporte. Onde morar, como fazer as carteiras lá da USP, me acompanhar enfim, questão de alimentação, questão de tudo, ela foi dizendo, ó, aqui que faz, aqui. Então, ela me deu um suporte muito grande. E por ela ter me auxiliado tanto, assim, eu fico pensando o que eu posso fazer minimamente para contribuir com outras pessoas que queiram fazer, porque faz toda a diferença você poder ter um auxílio, dar uma dica, sabe? Por isso que eu realmente, quando eu falo de me colocar à disposição para qualquer um de vocês quiserem questionar alguma coisa e tal, até depois, eu realmente entendo que é importante ter uma pessoa que diga, sabe, pelo menos dizer uma direção, sabe? Realmente é bem legal. Aí foi isso. Não sei se eu respondi tudo, Amanda. Espero que sim. Sim, sim. Eu tô nessa fase assim de tô terminando e aí, meio, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Uhum. Eu quero fazer mestrado, mas aí sempre fica assim a dúvida, né? Para onde eu vou aplicar? Talvez focar em alguma coisa ou não. Mas acho que ajudou, assim. E isso que tu falou de as pessoas te ajudarem, isso é muito importante, porque eu tô me inscrevendo para um Sim, mestrado, e aí, tipo, tem gente me ajudando, assim, falando, não, manda esses documentos, que esses vão sim. ser melhor, outros não manda. Então, tipo, é muito importante mesmo. Muito, muito importante. E olha, você falando em relação a essa dúvida, né? Eu quase que não auxiliei por dizer, meio que foi sorte, porque surgiu assim, assim. Mas se eu fosse dar uma dica, eu sei que você já está aplicando, né? Mas para qualquer outra pessoa, tipo, geralmente não focar em qual universidade, quando se trata de mestrado, né? Mas em qual é mais forte na área específica que você quer. Porque às vezes, por uma grande sorte, dentro da USP, a área de elétrica é forte também. Mas digamos que a gente queira aplicar para alguma outra universidade e por nome, né? E às vezes a área específica que você quer não é forte, não tem professores para aquela área, então é bom sair pesquisando sobre qual é o conceito, o nível CAPES daquela universidade para a área que a pessoa quer, sabe? Esse tipo de coisa. Então é interessante. Por exemplo, quando eu fui ver aqui na UFRN, eu quis aplicar porque eu sabia, além do laboratório, de eu saber que tinha a área que eu queria, eu sabia que o conceito CAPES era bom, enfim, então tem que ver essas questões, sabe? Que é interessante. E claro, também não impede, como eu estou trabalhando e estudando, realmente não posso dizer que é fácil, porque realmente não é, né? As coisas já tomam muito o seu tempo e tem que ter uma dedicação, mas não é impossível. Então, é legal também de a gente tentar aplicar para o mestrado e ver uma possibilidade de um emprego, tentar, sabe? Eu não acho que seja ruim. Tem gente que acha que tem que focar numa coisa e tudo bem, deve fazer sentido para aquelas pessoas. Para mim, eu acredito que se surgir a oportunidade, se você achar que tem condições de organizar seu tempo, vamos lá. Mete as caras, a gente tem que, sabe, tendo as possibilidades, tendo as oportunidades, eu acho bacana de tentar. Eu estou vendo Perfeito, mensagem. obrigada. Imagina, Amanda. Eu agradeço a todo mundo que colocou mensagem, que eu estou achando muito fofo. E eu estou vendo uma de Suélia, que botou. Muito obrigada, Suélia. Professores Novas Mentes. Professora Suélia, excelente. Hoje, o que é mais desafiador é realmente esse ponto de trabalhar e estudar. Dentro da. Eu não posso. Porque, assim, eu não sei se você tem esse sentimento, professora, mas geralmente acontece da gente ter que se provar 3, 4, 5 vezes mais para poder ter um nome, para poder ser referência, para poder dizer que você sabe daquela área.
Por exemplo, no trabalho hoje, é um ambiente, eu trabalho num setor onde eu tenho um ambiente muito confortável, assim. Tem outras mulheres que eu consigo me inspirar, as pessoas lá geralmente trabalham nessa questão de diversidade e inclusão, mas eu conheço alguns outros setores até dentro da empresa ou fora dela, com outras amigas que trabalham em outras empresas até, o quão é difícil para você mostrar seu trabalho, sabe? Tipo, dizer que você está atuando lá como engenheira. É difícil as pessoas acreditarem no seu projeto, tem que passar por uma validação de outras pessoas e tal. Então, para você ser boa no que você faz, você tem que ser, tipo, muito boa. Tem que ser organizada, comprometida, tem que ser, tipo assim, um pequeno deslize e provavelmente vai ser porque você é incompetente naquela questão. Então, agora, por estar num estado novo, por estar lidando com essa questão de finalização do mestrado e tudo mais, então, meio que minha rotina virou da cabeça para baixo, porque encheu de muita coisa, e por muitas vezes eu sou pega nessa pressão de pensar, eu tenho que ser muito boa para as pessoas poderem me validar e tal. E isso que vem sendo o desafio. Mas por muitas vezes eu fico tentando retomar isso, sabe? Calma, se organiza, tem como você buscar ajuda, não precisa ter essa pressão tão grande, mas às vezes um dos maiores desafios é a pressão que eu tenho comigo mesma, por imaginar o que as outras pessoas vão pensar, de mim dentro da carreira, sabe? E é isto. Eu que Além de agradeço. tudo que você já falou, o que você diz assim de. Acho que uma dica seria para quem está meio que começando na graduação, que está na metade da graduação, assim, uma dica, além de entrar para o I, né? É claro. Se Sim, quiser, também. essa seria a minha primeira dica, você já matou, Jamile. Mas assim, se humildemente, se eu fosse dar uma dica, seria não tentar. Como eu falei, tipo, dentro da graduação a gente tem essa pressão muito forte de professores e tudo mais, tem que ser muito bom e tem que ter muita matéria e tem que passar em tudo e tem que tirar nota boa e tem sempre aquela questão de competitividade com pessoas que estão vindo. Às vezes a gente se compara com uma pessoa que tem classe social diferente de você, que está em outro contexto, mas tem aquela questão de competitividade e tal. E às vezes, principalmente na engenharia, a gente esquece de desenvolver habilidades não técnicas. E se prende muito na questão de eu tenho que tirar 10 naquela prova de cálculo 3. E isso por muito tempo foi me pegando. E aí casa um pouco com o I3E, porque foi quando eu descobri que desenvolver habilidades não técnicas fazem os caminhos da gente se expandirem ainda mais. Assim, para mim funcionou e para outros amigos também. Eu não digo que foi só uma experiência própria, para outras pessoas que eu conheço, desenvolver esse tipo de habilidade não técnica foi é, uma grande alavanca, assim, sabe, para esse início de carreira. Então, se fosse dizer, está ingressando agora na universidade, muito bem, tem que desenvolver mesmo, tem que estudar, e obviamente não estou dizendo o contrário. Eu estou só dizendo que às vezes não só se apegar nessa questão de eu não vou participar de um grupo de extensão, ou de um grupo de pesquisa, de iniciação científica, ou submeter para um estágio, porque eu acho que vai tomar muito tempo do meu estudo. Realmente toma. E assim, é bom você ter noção de como que você se organiza de rotina, né? Não é obrigado você ter que fazer essas coisas de extensão que eu estou falando aqui. Mas às vezes é interessante, sim. Eu tenho um grande amigo que por muito tempo, acho que os 3 primeiros anos de graduação, ele não submeteu para nenhum estágio, porque ele achava que ia tomar muito tempo dele. E aí, no fim das contas, quando você vai chegando do meio para o final da graduação, você não vai tendo experiência prévia, fica mais difícil de conseguir outros estágios, não tem contato com ninguém, e meio que, sabe, vai se perdendo naquele mundinho ali. Então, se fosse dizer, tentem pegar as oportunidades que vão aparecendo de coisa de extensão dentro da universidade para conhecer outras pessoas, conhecer outras linhas de pesquisa, sempre visando a organização da sua rotina, né, para não se perder. Mas fazer coisas não técnicas é interessante, é bem interessante para a gente poder desenvolver comunicação, conhecer outras pessoas, enfim, tudo é muito válido, sabe? Mas se fosse essa pequena dica, seria essa. Muito obrigada, Isabelle, por ter aceitado Imagina. nosso convite, pelo esse bate-papo incrível, pelas dicas, né? Pela tua experiência, né? Tua trajetória é muito bonita e muito inspiradora de verdade. E eu agradeço muito. Obrigada demais, Jamile, viu? Foi um momento muito especial para mim, de verdade, de verdade. E conta comigo quando precisar, tá?